Bom dia! Hoje aqui do escritório de São Paulo, olha só quantos prédios a gente tem aqui. Avião. Mais uma semana se inicia, semana que vai ser muito importante, novamente. Isso depois da gente ter tido dados de emprego lá nos Estados Unidos na sexta-feira saindo muito acima das expectativas. Ou seja, a economia parece estar muito mais aquecida do que estavam esperando, muito mais vagas de emprego sendo criadas, mas a taxa de desemprego está menor. Enfim, alguns dados vão sair essa semana, como a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que vão ser muito importantes para entender exatamente o que o Fed vai fazer na próxima reunião. E isso mexe muito com os mercados. Então, olhando o que a gente tem para a semana, a gente tem de mais importante para mim, quinta-feira, a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, CPI. E por que isso é tão importante para mim? Porque antes dos dados de emprego saindo nos Estados Unidos, a gente tinha os investidores tentando entender se o Fed cortaria mais 0,75% até o final de dezembro. Ou seja, em alguma das reuniões o Fed teria que cortar 0,5%, só que depois dos dados de emprego, para a próxima reunião, praticamente todo mundo está apostando, 88,6% das apostas estão para cortar 0,25%, e aí surgiram apostas do Fed manter juros inalterados na próxima reunião. Por quê? Porque se a inflação, dado de quinta-feira, vier acima das expectativas, talvez o Fed tenha que pular esse corte de novembro e deixar para cortar em dezembro. Mas esse, por enquanto, não é o cenário base, a gente tem só 11,4% das apostas falando isso. Além disso, a gente tem temporada de resultados começando amanhã nos Estados Unidos e a China também voltando do feriado nessa terça-feira. Quarta-feira a gente tem IPCA aqui no Brasil, super importante. E sexta-feira, de fato, começam as empresas a reportarem mais resultado nos Estados Unidos. Mas vamos nos preparar para hoje. Sexta-feira, que mesmo com os dados de emprego vindo muito acima das expectativas, talvez o Fed não tendo que cortar juros, o dólar se fortalecendo, a bolsa também se fortaleceu. A gente teve S&P fechando subindo, a gente teve Russell 2000, que é o índice de small caps, também subindo 1,5%, foi o maior entre os principais índices nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nosso Ibovespa fechou praticamente estável, subiu 0,09%. E o nosso dólar futuro, que começou o pregão subindo, depois da notícia despencou e terminou o pregão caindo 0,55%. Começando por Brasil bem rápido, hoje a gente não tem nenhum dado econômico importante saindo por aqui. A gente tem as repercussões das eleições de ontem e eu ainda não consegui ler nenhum relatório sobre o assunto, mas a preocupação era com que, poxa, será que o governo vai se fortalecer? O governo do PT, no resultado dessas eleições, potencialmente fazendo com que ele pudesse aumentar gastos. Ainda não consegui ler, mas eu não acho que vá impactar muito o resultado das eleições de ontem no mercado hoje, não. E além disso, como toda segunda-feira, aqui no Brasil tem Foco saindo às 8h30. Agora, partindo para o internacional, isso total provavelmente vai impactar na bolsa hoje. A gente tem S&P futuro caindo 0,54%, obviamente depois de ter subido, como eu falei na semana passada e na sexta-feira. Mercados, então, americanos em queda, amanhecem em queda. Europa em leve queda. A gente teve dados mistos lá na Europa saindo hoje. A gente teve a Alemanha com dados de economia menos aquecidos do que eram esperados. A gente teve Reino Unido tendo preço de casas com maior aumento desde 2022. Inflação por lá, tem que ser uma inflação por lá. E a gente teve vendas no varejo na zona do euro em linha com as expectativas. Agora, o que mais está chamando a atenção é que os mercados na Ásia subiram, lembrando que a China está fechada, mas Hong Kong tem negociação, subiu quase 2%. Na Ásia, Nikkei subiu quase 2% também. Minério de ferro, que é negociado em Singapura, teve alta de quase 2%, voltando a 110 dólares, quase 111 dólares. E o barril de petróleo volta a subir quase 2%, na casa quase dos 80 dólares. Petróleo ainda refletindo todo o conflito que tem acontecido no Oriente Médio. A gente tem o dólar DXY se fortalecendo mais, chegando à casa dos 102,5, quase 103 dólares. Isso com o iene japonês continuando a se desvalorizar. Nos últimos 5 dias já se desvalorizou 3,3% o iene, então o dólar se desvalorizou, chegando à casa dos 148 ienes por dólar. O dólar contra as moedas emergentes está praticamente estável e opera misto, sem muita volatilidade. Bitcoin está chegando à casa dos 63 mil dólares. Ele que tinha voltado bastante, chegou a 60 mil dólares e se recuperou nos últimos dias com mais propensão a risco do mercado. Mais propensão a risco do mercado que pode impactar positivamente o nosso índice Bovespa. Bom, então, novamente, hoje a gente só vai ter o Focus saindo às 8h30 aqui no Brasil, alguns Fed Speakers falando ao longo do dia, e vai ter um relatório às 4 horas de crédito ao consumidor, mas eu não acredito que faça muito preço também, não. Pro resto da semana, vamos ficar muito ligados no IPCA, que vai sair por aqui pelo Brasil. A gente vai ter inflação saindo nos Estados Unidos, muito importante, e início da temporada de resultados, que começa mais forte mesmo na sexta-feira nos Estados Unidos. Muito obrigado pela atenção, bons negócios